Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 7 de julho, um dia frio, e nós estamos celebrando hoje o 14º domingo do Tempo Comum. E eu quero te convidar a iniciar comigo esse nosso momento de reflexão, invocando a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, uma vez com a palavra de Deus em mãos, nós também vamos tomá-la para seguirmos essa nossa meditação, que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, caríssimos irmãos, nós chegamos a este 14º domingo do Tempo Comum, e a liturgia da palavra nos mostra Jesus que visita a sua terra, Nazaré. Jesus que tem como centro da sua missão a cidade de Cafarnaum, uma cidade colocada às margens do Mar da Galileia. Dali havia uma facilidade de deslocamento para todas as outras cidades que estavam margeando o Lago da Galileia, inclusive em outros países. E Jesus agora sobe um pouco as montanhas ali daquela região da Galileia e vai para a cidade de Nazaré, que está no alto. Uma cidade que está construída à beira de um precipício. E estando ali, Jesus vai à sinagoga. O importante notar que Jesus não estava sozinho, seus discípulos estavam com ele e, portanto, foram testemunhas oculares daquilo que acontece nesse evangelho. E estando na sinagoga, estando ali com o povo, Jesus prega, Jesus anuncia a palavra, Jesus realiza milagres. Mas o povo de Nazaré, que conhecia Jesus desde sempre, desde que estava no ventre de Maria, sua mãe, Jesus, para aquele povo, não é um profeta, não é um homem de Deus, não é alguém especial, é apenas um nazareno, como eles, que tem a incapacidade de ser poderoso em obras e fatos. Mas o fato é, Jesus, aquele homem que aos olhos deles é incapaz de realizar milagres, aquele homem que aos olhos do seu povo não tem a sabedoria que demonstra, de fato a tem. É Jesus, é Deus, é o Senhor no meio de nós. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, o povo de Nazaré, pela proximidade com Jesus, por conhecer sua família, por saber inclusive, das suas peripécias enquanto criança, enquanto jovem, adolescente, certamente não pôde crer com todo o coração e toda a alma naquilo que viram Jesus realizar. E, portanto, ficam questionando a sua ação. Ora, isso é típico de quem nos conhece, de quem sabe quem somos, de quem nos viu crescer, de quem conhece os nossos erros, de quem conhece também as nossas virtudes, de quem tem ciência da nossa família, dos problemas familiares que nós vivemos. Isso é típico de quem tem essa ciência acerca de nós. Ou seja, querem nos desacreditar diante dos demais, porque não podem aceitar que alguém que do mesmo barro que eles, possa estar produzindo algum fruto. Sempre que eu penso nisso,
Eu me recordo da figura de São Francisco de Assis, que era conhecido na sua cidade como um boêmio, como uma pessoa de vida fácil, um jovem de família nobre que não estava nem um pouco preocupado com as durezas da vida, com as responsabilidades, mas que de repente se converte e torna-se o mais pobre dos pobres, um exemplo para tantos outros jovens, que vai pelo mundo pregando o Evangelho e convertendo multidões com sua pregação e, sobretudo, com o seu testemunho pessoal. As pessoas de Assis não podiam acreditar. Achavam que era um embusteiro, um enganador, mas não. Simplesmente alguém que encontrou-se com Cristo, reconheceu em Cristo o seu senhorio, viu no Senhor a única opção de vida e deu o seu sim. E entregou-se sem reservas. E através destes, o Senhor continua a agir no mundo como age até os dias de hoje. Mas vejam, para o povo é muito difícil acreditar. Prova disso é a primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel. O Senhor colocou Ezequiel de pé porque insuflou nele o seu espírito. E o Senhor disse: vá e anuncie, existe no meio de vós um profeta. Caríssimos, nos dias de hoje ainda existem entre nós profetas, e são muitos. São muitos aqueles que estão, de fato, repletos do Espírito de Deus, homens e mulheres que verdadeiramente fazem a vontade do Senhor. Mas como no tempo de Ezequiel, como no tempo de Jesus, como no tempo de Paulo, muitos não acreditam, porque estão cheios de si mesmos, cheios das verdades do mundo, cheios das coisas que Satanás, por meio daquilo que nos cerca, vai trazendo ao coração. E o Senhor disse: eu te enviarei a um povo de cabeça dura, a um povo que teima e insiste em não acreditar. Parece que nada mudou desde que Ezequiel recebeu essa profecia, porque se nós compararmos a nossa sociedade atual com aquilo que a Sagrada Escritura nos relata, parece inclusive que hoje as coisas estão piores, porque a falta de fé nos dias de hoje cresceu exponencialmente, aumentou demais. Famílias inteiras não creem mais em Deus. Gente que por gerações cultuava a Deus, rezava a Deus, confiava em Deus, hoje não se crê mais. Não tem mais Deus no centro da sua vida. Mas justamente a esses é que o Senhor nos envia. E o Senhor quer que nós sejamos fiéis ao chamado que Ele nos faz. Agora, caríssimos, nós precisamos estar preparados para a contestação, preparados para o repúdio, preparados para o rechaço total daquilo que Deus nos pede para fazermos. E, sobretudo, entre aqueles que nos conhecem, entre aqueles que sabem de onde viemos, de que barro somos e como o Senhor nos resgatou e nos colocou em seu caminho. É sobretudo destes que nós receberemos muito mais dificuldades e incompreensões. Mas nós devemos perseverar. E por quê? Porque se o Senhor nos chamou, nós devemos cumprir o seu chamado. Agora, nós não podemos nos fiar também nas nossas próprias capacidades, achando que somos nós quem fazemos a obra acontecer. Nós vimos Ezequiel dizer na primeira leitura que Deus colocou nele o seu Espírito. Então é Deus quem age. Apesar das nossas fraquezas e misérias, nós olhamos na segunda leitura de hoje, São Paulo que nos escreve nos diz: eu tenho um espinho na minha carne, que o Senhor permitiu acontecer e estar em mim, para que eu não me sinta soberbo, ou seja, para que eu não ache que sou eu o autor de toda a obra. E de fato nós temos essa dificuldade. Nós muitas vezes achamos que nós somos a causa de tudo aquilo que acontece na vida pastoral da igreja, daquilo que espiritualmente o Senhor faz na nossa família. E não, caríssimos, nós somos instrumentos
servos inúteis. Nós fazemos o que devemos fazer. Quem realiza a obra é Deus. Agora, Deus precisa contar com a nossa liberdade e a nossa decisão de sermos nas mãos dele um instrumento capaz de anunciar a sua palavra. Deus não chamou anjos para pregarem a palavra. Deus chamou a nós homens, limitados, imperfeitos, pecadores. Eu acho tão estranho quando alguém se acha superior aos demais, faz de conta que não tem pecados e fica se arrogando uma santidade que não lhe pertence. Deus quer que nós sejamos santos? Quer. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, já nos disse o Senhor. Mas a nossa perfeição não reside em nós, ela vem de Deus. A santidade que nós buscamos não é mérito nosso, mas é graça e dom de Deus. Tudo é graça, como Deus disse, ou melhor, como Jesus disse a São Paulo, basta-te a minha graça. Confie, dê o passo, anime-se no caminho. O restante eu farei, mas lembre-se, o Senhor sempre deixará em nós, na nossa carne, na nossa vida, algum espinho, para que nós nunca nos esqueçamos que Ele é o autor de tudo e que sem Ele nós nada podemos. De modo que, estando com os nossos olhos sempre colocados no Senhor, ou seja, como nos diz o Salmo responsorial, tendo os olhos fitos no Senhor, nós jamais vacilemos, jamais desanimemos, nós tenhamos a coragem de ir adiante, levando a obra da evangelização a cabo. Jesus vai dizer aos seus concidadãos em Nazaré, um profeta só não é estimado na sua terra. De fato, quantas vezes nós já tentamos anunciar o Evangelho aos nossos parentes, aos nossos amigos, às pessoas que nós amamos, e o que recebemos delas? Chacotas, zombaria, desprezo, indiferença. Mas não importa, nós anunciamos. Nós devemos perseverar no anúncio. Se o milagre, se a graça vai acontecer ou não na vida dessas pessoas, não será pela falta da nossa pregação, do nosso trabalho, da nossa insistência, mas será sim pela falta de fé daqueles que receberam a palavra, que a ouviram, mas que não a quiseram acolher. Jesus ali não realizou milagres. Portanto, se os milagres não estão acontecendo, não é porque Deus tenha perdido o seu poder. Não é porque Jesus não seja mais o autor de todo milagre e de toda graça. Não, é porque os homens e mulheres deixaram de acreditar. E a pergunta que eu te faço hoje, nesse domingo, você crê de todo o seu coração em Jesus, no seu poder, na sua palavra e na sua misericórdia? Você crê de todo o seu coração que se você se colocar a serviço de Jesus, sem reservas e com humildade, o Senhor poderá realizar coisas muito maiores do que aquelas que Ele realizou nesta terra através de ti? Que Deus te abençoe e agora receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.